claro, já estamos de volta aqui com o nosso cotidiano, depois da participação aí do Rafa Braga, esse maluco, né? O Rafa é maluco, né? E você pode participar também no nosso programa no 995854456, deixar registrado a sua sugestão, o seu alô, manda aí para a produção, nós vamos periodicamente aqui falando de você no nosso programa. Já na sala, hoje um assunto é de extrema importância, porque agora é lei e não vai ter mais como enrolar. Porém, existem algumas brechas e, claro, para a gente entender a lei e saber como fugir das tais brechas, desses tais, vamos dizer, entre aspas, que toda lei tem, a gente convocou o nosso especialista aqui, o doutor, o advogado especialista em Direito do Consumidor, José Ricardo Ramalho. Muito boa noite, doutor, mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, eu que agradeço por estar mais uma vez aqui falando com você. E é muito bom que quando o senhor vem, que a gente tem uns esclarecimentos muito bacanas em relação ao consumo, né, ao consumidor. E agora é lei, né, e para isso que o senhor veio hoje, para nos explicar essa lei da meia entrada. Porque a gente ouve-se falar em meia entrada, lembra-se de estudante. Ah, o estudante paga meia, né? O coitado tem que estudar e tudo, não tem dinheiro, tem recurso. Então ele vai no cinema, paga meia. Vai no teatro, paga meia. E essa lei modifica em que sentido para a população no geral? Quem é que tem mesmo direito a essa meia entrada? É só estudante? Não, na verdade, essa lei ela veio para regulamentar porque havia uma banalização muito grande nessa questão da meia entrada. Então, assim, criava-se muito problema, você não tinha como controlar isso. Então, a lei veio exatamente para fazer o quê? Para deixar tudo organizado. Então, como é que nós vamos organizar isso? Vamos criar uma central, uma lei federal que vai dizer o seguinte, olha, tais e tais pessoas têm esse direito. Então, assim, a gente, partindo do princípio do estudante, que ele continua tendo, porque ele continua com pouco dinheiro, o pai dele também, fácil. Então as dificuldades são muitas, e se tenta com isso levar ele mais cultura, para que ele possa ali, a cada dia, se preparar mais para o futuro que está ficando próximo. Geralmente é justamente, né, cinema, teatro que era usado, né, mas em outros setores também pode usar a meia entrada, claro, né? Cinema, teatro, casa de espetáculo, circo, tudo que seja ligado ao entretenimento, há esse direito. Shows. Exatamente, shows e tudo que venha em relação a entretenimento tem esse direito. Aí se estendeu um pouco mais, você vai falar assim, o estudante, tanto os de primeiro e segundo grau, quanto os acadêmicos, quanto os de pós-graduação. Todos têm direito. Exatamente, eles podem, assim, mas esse direito, ele tem que ser feito de uma forma cadenciada, ele tem que ir no órgão que emite essa carteira, aí ele vai levar uma série de documentações, ele vai comprovar isso e aí esse órgão vai emitir essa carteira para que ele possa usar essa carteira agora em nível nacional, certo. Que eu acho que é bem importante isso também, porque senão tem uma regulamentação no Rio, outra em São Paulo, outra em... Que até antes dessa lei existia, porque eu conheço casos de pessoas que aqui no Rio de Janeiro, dependendo do que fosse usufruir, né, fosse consumir em cultura, pagaria meia entrada. Em São Paulo, a mesma pessoa foi na intenção da meia entrada e lá não pôde. Agora não, agora é todo o território nacional. Agora vai ser normatizado em todo o território nacional e todos vão poder usar de forma bem adequada. Aí o que se acrescentou aí? Acrescentou-se uma parcela da população, que eu acho que nada mais do que justo, certo. Que eles usufruam também, mas assim, o pessoal na faixa de idade, né, de 15 a 29 anos, que estão inscritos naqueles programas do governo, programas de benefício, e que eles não têm uma renda familiar superior a 2 salários mínimos. Certo. Então, assim, essa parcela, ela estava excluída e ela foi trazida para, poderíamos dizer assim, para que fosse beneficiada também, não que era, o direito de todos, e agora né? tem, porque exatamente. Não era porque participava do programa que teria meia entrada, né? Porque já é uma renda baixa, mas ele não dependendo da situação, se ele não estudasse, mas fosse do programa, ele não tinha meia entrada. Agora ele não pode estudar, pode ser que ele não estude, mas participa do programa social, tem direito à meia entrada. Exatamente, ele vai ter o direito à meia entrada. Então, assim, que é uma novidade da lei. Poder, é uma novidade. Também uma outra novidade é o acompanhante do deficiente físico. Que antes o deficiente físico ele tinha o direito, mas e quem o acompanhava? Não pagava tinha inteira. direito. Então, assim, também achei muito justo isso, que o acompanhante também, porque às vezes ele está ali
talvez, ou por alguma questão, ele não está ali pelo interesse naquele programa, mas ele precisa ajudar um ente querido, um familiar ou um amigo E aí que ele acaba. queira ajudar. Porque às vezes a pessoa que está com a deficiência quer ver um show, quer ir num circo, quer ir num espetáculo, não tem como ir sozinha. Então a pessoa vai Exatamente. acompanhar, também vai ter o direito de meia entrada. Então, agora não pode usar também de má fé, né, doutor? Não, isso com certeza, mas assim, existem os órgãos de fiscalização que vão fiscalizar isso, e a pessoa que usar de má fé para isso, ela vai responder nos rigores da lei. Tem tanto- uma penalidade para isso? Porque se você mentiu ou se você omitiu algum tipo de informação, tem sempre uma penalidade que vai incorrer nisso daí e você vai responder. Entendi. Agora, tem outra faixa de pessoas que também foram beneficiadas, são idosos, mas não são aposentados, né? Tem bem essa diferenciação aí, porque não significa a pessoa aposentada, o idoso esteja aposentado, né? E vice-versa. Na lei tá clara lá, os maiores de 60 anos. 60 anos. Ela não deixa especificado se você pode estar aposentado ou não. Então ela tirou essa questão de aposentado. Ela diz o seguinte, você para poder participar desse programa, você tem que ter mais de 60 anos. Isso estando ou não aposentado. Estando ou não aposentado. Então ela não garantiu ao aposentado. Porque às vezes a eu tenho pessoa se 50 aposenta anos, com 50 anos. sei né, lá, doutor? 40 anos, tive um problema na coluna, não tem consigo isso, não mais pode trabalhar, sou aposentado. Mas isso me põe na qualidade de deficiente físico. Se me colocar, eu vou entrar em outro ramo. Porque aí tem esses Agora, problemas. se não me colocar, se não me posicionar na qualidade de deficiente, então eu não vou ter esse direito. Eu não vou ter esse direito, só quando eu fizer 60 anos. Quando se fala em deficiente, doutor, o que a gente imagina? É cadeirante, mas qual outro? Uma casa de coluna desse é enquadrado também? Chega a entrar no Isso requisito? vão depender de parâmetros médicos, né? Então, assim, você vai ter que analisar toda a documentação e analisar toda a questão em si, diretamente, na pessoa. E lá no estabelecimento, como é que ele vai fazer? Ele vai ter um Não, método aí para se analisar? Porque se o cara anda de repente, mas ele é escrito como deficiente lá. Sim, mas aí a questão é a seguinte, não é ali obrigação do órgão de fiscalizar esse tipo de situação, porque se a pessoa conseguiu chegar até aquele momento, apresentar a carteira... Vai ter um documento. Exatamente, com esse legal. direito já garantido, isso significa que essa documentação toda que tinha que ser exigida, que Já tinha que ser foi analisada, feito. já foi feito, esse procedimento já Então, foi feito. provando que está enquadrado nesse setor, vai emitir um documento Exatamente, que você vai apresentar chegar na com uma hora. carteira, como se fosse uma carteira de identidade, você vai mostrar lá. Tanto o deficiente, como o idoso, como Quanto o o estudante, todos eles vão ter uma identificação para Exatamente. usufruir Pra dessa lei pessoa. aí da meia entrada. E o mais importante essas emissões desses, a gente poderia dizer, esses direitos, elas são anuais. Então, assim, são renováveis anualmente. Então, significa que todo ano você vai passar por uma avaliação e você vai ter que ali comprovar alguns quesitos para que você possa usufruir por mais um ano daquele benefício. Pior que na parte da saúde, se não tivesse esse termo, essa fiscalização, essa documentação pós a feita a análise para comprovar que a pessoa todo mundo tem que começar a andar de cadeira de roda, né? Porque só comprar uma cadeira de roda você está andando para ter meia entrada. E não vai ser assim. Infelizmente, Tem gente que age de má fé, né, doutor? Nós vimos isso até, se eu não me engano, foi na Copa do Mundo que o cidadão entrou lá numa cadeira de roda e de repente ele foi filmado, flagrado, torcendo. Pulando comemorando lá, o gol. Comemorando o gol. Você se recorda disso? Lembro. Então, aí foi não uma pode, coisa, né? Isso é Agora um o cara vai absurdo. estar totalmente identificado e protocolado, vai dizer, não, de fato ele tem um problema de saúde, comprova. E se ele falsificar esses documentos, ele vai responder. Também. Existe lei específica que ele vai responder por falsificação de documento, que por falsa acontece também, informação. Né? Então, assim, ele vai ter toda uma responsabilização que vai cair sobre ele e que certamente ele vai se arrepender amargamente de ter feito essa brincadeira. Agora, a gente fala em meia entrada, doutor, mas existem shows e eventos no nosso país que não condiz com a realidade orçamentária, né, salarial do nosso povo. Por exemplo, eu já vi artistas que cobram shows
a R$ 400 uma entrada, a meia entrada é 200. Mesmo sendo meia entrada, R$ 200 hoje, não é qualquer pessoa que pode bancar um valor desse, né? Não teria um método, um jeito, não sei, de controlar isso? O nosso país não está preparado, porque custo e essa oferta, os valores é livre, né? Para todo mundo. É de livre estipulação, logicamente que tudo tem que partir de um razoável, mas assim, o que acontece? Como é que eles avaliam essas questões de show? Eles vão avaliar todo o mecanismo e a utilização dos materiais que eles vão preparar e vão utilizar para aquele show especificamente. Então, o que ocorre? Infelizmente, não tem como você mensurar e falar, não, eu vou tabelar o seu show em X, não ou tem vou como tabelar o fazer seu show em X. Então, assim, não existe como se controlar isso. O que mais se faz normalmente, algumas ações do PROCON, até bem contundentes, é de averiguar se aquilo não está fugindo da realidade daquela praça. Porque você começa um show aí de valores exorbitantes. Como aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo. São ingressos valores muito caros. exorbitantes que estavam sendo praticados por pessoas de setores que não tinha nem envolvimento com a venda direta. Então, assim, aquele tipo de situação, ele foi normatizado, as pessoas foram multadas. Mas, assim, você conseguir normatizar e colocar lá especificamente, vou cobrar X no show de fulano, X no show de Beltrano, não tem como. Então, assim, essa avaliação, isso não existe, não tem como ser feito. Não tem como. Agora, a gente está vendo que a lei veio para beneficiar as pessoas, né, os estudantes, o idoso, o deficiente, o cadeirante, enfim. E contrapartida, aquele que faz o preço justo vai ter um aumento na oferta dessas vagas, não é isso? Dessa liberação da meia entrada, porque atualmente seria o quê? 10% destinado da portaria para a meia entrada, e com a lei mudou esse percentual. Anteriormente, era admitido que eles reservassem para esse percentual no mínimo de 10%. O mínimo era 10%. O mínimo de 10%. Hoje não, hoje aumentou, subiu para 40%. Então, o mínimo. Exatamente, é o mínimo que você tem que deixar reservado para esse benefício. De repente, então, cara que vai fazer um evento, vou deixar 70% das minhas vagas para meia entrada, mas é a cargo dele. Exatamente. Mas menos de 40 não pode mais. Menos de 40 que ele não pode. Por quê? Porque se ele vier a negar e ele tiver enquadrado em menos de 40, ele vai sofrer as sanções, vai ser multado e vai ter uma série de responsabilidades que vão ser impostas sobre ele. Então, assim, mas aí você me diria, como é que eu vou fiscalizar isso? É um negócio muito complicado. Porque eu tenho uma casa de shows, cabem lá 10 mil pessoas. O cara vai contar lá por pessoa, quem pagou minha entrada para um lado, quem pagou inteira para outro. Então, o que acontece? Se exige que apresente, que as casas de shows, de espetáculos, etc. Então, teatros, que eles apresentem relatórios. Para que os órgãos fiscalizadores, no mínimo o PROCON, possa averiguar se eles estão cumprindo exatamente conforme manda a lei. Entendi. Então, assim, também o que Mas esse relatório é quanto tempo? É antes ou depois do evento? Não, eles têm que ter esse relatório sempre. Para, em caso de fiscalização, ele possa apresentar. Então, assim, as casas haverão de show, blitz, de repente? Poderão haver, isso vai depender da organização lá do órgão fiscalizador. Então, assim, o cidadão dono da casa de show, do teatro, do cinema, ele tem que manter esses relatórios em dia. Porque se ele sofrer a fiscalização, ele pode mostrar. Porque senão ele vai falar o quê? Se ele trabalhar na linha errada, uma vez que for fiscalizado e tiver comprovado o erro, ele vai pagar por isso. Ele vai responder por isso. Por isso que se orienta também que, caso você já preencha a cota dos 40% e você não tenha condições, o dono da casa de show, ele não tenha condições de arcar com um volume de pessoas de meia entrada maior do que 40% da capacidade da casa de show dele, ele tem que afixar em locais visíveis
de circulação do público essa informação. Olha, preencheu porque eu tenho aqui, vamos usar um exemplo simples, eu só cabe 100 pessoas na minha casa, eu já preenchi 40 pessoas com meia entrada, se eu colocar mais pessoas, eu não consigo pagar o meu custo. Entendi. Então, assim, eu já isso tem que ser exposto, visível para todo mundo. Para que as pessoas vejam. Porque se ele não o fizer, depois se ele vier a sofrer uma fiscalização e alguém tiver feito uma denúncia, ele não tem como comprovar, ele vai ser multado. É porque a pessoa que paga a meia entrada, ela pode denunciar também. Chegar no estabelecimento, claro, vai entrar. Vai no Procon, aí o cara fala, não, você não pode entrar como meia entrada. Eu posso ligar para o Procon, de repente, falando? Pode, olha, eu fui barrado na porta, não tem... agora, uma prova seria o quê? Fotos? O ideal seria foto, ou então assim, ele conseguir de alguma forma demonstrar que ele esteve ali, que ele tentou comprar, mas que ele não pôde comprar porque já tinha excedido a quantidade de pessoas que poderiam entrar usufruindo dessa meia entrada. Que coisa! Então assim, ele pode, e aí certamente com uma denúncia dessa, o estabelecimento vai ser fiscalizado, por isso que o importante é que o estabelecimento tenha a documentação necessária para que ele possa também se defender. Maravilha. Tá aí, os esclarecimentos. Esta nova lei que chegou aí, enfim, vai ajudar muita gente? Vai. Tem lá os seus deslizes? Tem, a gente sabe disso, mas a grosso modo vai ajudar muita gente. Agora expandiu o serviço. Eu acredito que sim, que vai ajudar, que vai propiciar cultura para as pessoas, né? Vai propiciar a cultura e também eu penso de uma forma ainda mais ampla. Isso vai causar uma movimentação onde terá uma demanda maior de shows, de espetáculo. Então assim, a gente não pode olhar só pelo lado, eu tenho que aumentar muito o valor da minha entrada por causa da meia entrada que está sendo praticada e que eu estou sendo forçado, dono de casa de show, estou sendo forçado a fazer pelo governo federal. Não, ele tem que ver que assim, isso vai movimentar a cultura do país, isso vai aumentar a demanda, então assim, vai aumentar o consumo, ele vai poder contratar mais, ele vai poder fazer um giro, talvez com uma margem de lucro menor, pode ser com uma margem de lucro menor, mas com um giro maior, a gente sabe que aumenta-se a margem de lucro. Então assim, eu acho que a cada dia é um investimento maior, a cada dia é uma demanda maior, então a gente tem que olhar pelo lado bom da coisa, de que nós estamos a cada dia melhorando mais e existe aí oportunidade para todos. Né? Maravilha, é isso mesmo. Queria agradecer a presença do doutor, especialista em Direito do Consumidor, José Ricardo Ramalho, que mais uma vez veio ao nosso estúdio para nos orientar, nós consumidores, aí em relação aos nossos direitos. Doutor, muito obrigado. O site, para quem tiver dúvidas, é www.jrramalho.com.br. Maravilha, o telefone vai ter telefone, vai ter e-mail, aí as pessoas podem entrar em contato, tirar qualquer dúvida. Isso mesmo. A nossa equipe está sempre à disposição. Maravilha, doutor. jrramalho.com.br é o site do doutor. Se você tiver alguma dúvida, acesse o site, vá lá. Ele está de portas abertas para ajudar o povo aí. Se você tiver algum problema também, ele pode justamente resolver ele para você, tá bom? E olha, doutor, obrigado mais uma vez. Uma boa noite aí. Tomara que todo mundo possa usufruir dessa lei aí de forma tranquila, né? Sem tiver muitos problemas. Eu também acho, porque é bem tranquila essa lei. Sempre tem aquelas resistências quando entra, principalmente você vai ter sempre briga com o empresário, porque ele não quer perder nada, né? É difícil essa parte, é verdade. Ele não quer perder nada, então assim, ele tenta, mas assim, vai ter que acatar. E ele vai ver que a demanda não vai aumentar muito, não. Não vai mudar muita coisa o cenário. O consumidor de shows e de teatro, quer dizer, já é um consumidor mais pré-definido, né? Então, assim, é a criança que vai começar a ir para o cinema, ele vai para o cinema. E tem o que nunca vai, ele nunca vai, não. O outro não vai ter mudança. Vai ao teatro, entendeu? Então, assim, numa população ampla, a gente vai ter aí vários segmentos e assim, não é porque mudou a lei que vai aumentar a demanda de forma absurda. Pode aumentar um pouquinho sim, mas de forma absurda. Não vai mudar tanto o cenário, né? E às vezes esse meia entrada, ele traz a reboque 2, 3 que
pagam a entrada. Isso é verdade. Leva uma turma lá, 2,5 entrada e o restante é tudo entrada inteira. Para poder aproveitar a oportunidade, é todo mundo. É verdade. Deixa eu só fazer um intervalo comercial rapidinho, são 2 minutos. Na volta tem aula de artesanato na cozinha, a gente vai aprender a fazer um bolo fake de noivado. Sai daí não, são 2 minutos, eu volto já já.